mães que mudaram a história. É importante falar sobre essas 3 mulheres, e o papel da mãe hoje é muito importante, amém? Talvez algumas mães se sintam desprestigiadas, mas o papel da mãe é fundamental e é importante. Nesse dia especial, quero falar de 3 mulheres, de 3 mães que mudaram a história através do seu momento profético, através do momento profético que elas viveram. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Repita comigo: a Ana, porém, dava porção dupla. Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Interessante. Está falando que foi Deus. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não é o Senhor melhor do que 10 filhos para nós, amém? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha aqui, olha, você vê o processo do milagre de Deus aqui. A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana:
seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Verso 24. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então a primeira pessoa, a primeira mãe que eu quero falar nessa manhã, que transformou a história, foi Ana. A palavra diz que Ana subia todos os anos a Siló para adorar o Senhor, porque em Siló ficava o templo, o tabernáculo do Senhor. Então eles subiam ali para adorar, e ano após ano, aquela mulher subia, ela orava para ter filhos. E um dia ela entrou no templo, a palavra diz que ela era muito afrontada por sua rival Penina, que era também esposa de Elcana. Só lembrando que nessa época era permitido, não que essa fosse a vontade de Deus, mas especialmente quando a mulher não dava filho, o marido ele tinha o direito de ter uma outra mulher para que ele tivesse uma descendência. Mas eu não vejo na Bíblia nenhum casamento bígamo que foi bacana, né? Que foi legal. Sempre teve muitas crises, muitos problemas. E a sua rival Penina, a palavra diz que ela humilhava Ana. Ela era humilhada, era uma mulher que era sempre humilhada, porque a Bíblia fala que Penina, que Elcana tinha filhos e filhas. Então, provavelmente ele tinha 2 filhos, 2 filhas, não sei, a Bíblia não fala quantos. Mas eram muitos, mas não com Ana. Agora, o que a Bíblia mostra é que Ana ela foi desprezada e humilhada. Mas a resposta dela foi oração. Não importa o que você esteja passando ou a vergonha que você tenha, a resposta é oração. De vez em quando eu passo umas vergonhas igual a Ana passa. Quantos filhos você tem? Não, não tem nenhum. Não tem nenhum. Você já está velho, não tem filho, já tem 20 anos de casado. Ana precisava deixar tudo nas mãos de Deus primeiro. Ela fez uma promessa quando ela entrou lá no tabernáculo. Ela disse o seguinte: se o Senhor me der filhos, eu quero te entregar. E a palavra diz que quando ela saiu daquele lugar, porque ela foi tida como filha de Belial por Eli, ele era um juiz daquela época, mas era alguém sem discernimento espiritual e sem unção. Ele não conseguiu perceber o coração de Ana, mas ele a teve como alguém embriagado, uma filha de Belial, uma filha do demônio. Mas não, era alguém que estava amargurada de coração. Eu sei que a amargura é algo que pode entrar no coração das pessoas, mas você tem que dar uma resposta quando uma amargura entra no seu coração. A luta dela era com Deus porque ela estava sendo humilhada ali, mas a resposta dela foi estar na presença de Deus. Quando uma mulher está na presença de Deus, circunstâncias são transformadas. Quando uma mãe entra na presença de Deus para orar pelos seus filhos, as circunstâncias são mudadas, elas são transformadas. Muito importante você que é mãe, saber quão precioso é o seu ministério e importante na sua família. Como o seu ministério é importante para fazer o seu marido crescer. Como o seu ministério é importante para fazer os seus filhos crescerem. Ana percebeu isso. Ela estava sendo ali envergonhada, afrontada, humilhada. Mas a resposta dela foi entrar na presença de Deus, foi orar. Nenhum de nós aqui está livre da amargura, nenhum. Mas uma mulher de Deus, ela não aceita essa condição. Ela vai para a presença de Deus, ela vai orar. A palavra Ana significa graça. E toda pessoa que tem graça, ela tem porção dobrada. A palavra diz que o marido dela dava uma porção para Penina e para os seus filhos, mas para a graça dava uma porção dobrada. Ana.
Para Ana, graça. Ele dava uma porção dobrada. Ana, apesar de tudo, ela tinha graça. Não é porque ela não tinha filhos que ela não tinha graça. Ela tinha. E ela recebia porção dobrada. Toda pessoa que anda debaixo da graça, ela tem porção dobrada. Olha versículo 18. Versículo 4 e 5. Olha só. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quando você tem graça, você recebe porção dobrada. Sabe qual a grande lição da vida dessa mulher? Ela entrou aflita, amargurada na presença de Deus, mas a Bíblia diz que ela saiu já com o rosto não mais triste. Não havia mais tristeza. E se você quer receber um milagre, a nossa postura tem que mudar. A nossa forma de ver esse milagre tem que mudar. Você não pode se comportar como vítima, porque nós não somos vítimas de nada. Não se comporte como vítima do seu passado. Não se comporte como vítima de uma situação que está acontecendo agora. Não. O nosso papel é orar, assim como Ana orou. Ela buscou o único que poderia resolver o problema dela. Ela buscou a Deus. Não adianta você ficar lamentando. Quando o seu semblante muda e você tem uma atitude de honra para com o Senhor, você vai receber o seu milagre. No versículo 18 diz: e disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela recebia porção dobrada do seu marido, mas ela estava triste. Mas no momento que ela entrou naquele lugar, ela orou ali, ela derramou o seu coração na presença de Deus, ela saiu dali numa condição diferente. Ela saiu dali aliviada, ela saiu dali alegre. E essa é uma das condições para Deus mudar a nossa vida, para Deus mudar a nossa condição. Quantos aqui tem graça? Diga eu tenho. E Ana, ela recebe o favor de Deus, ela tem um filho, Samuel, e assim como ela havia prometido, ela entrega Samuel para o profeta. Você tem ideia do significado do que Ana fez? Ana era uma mulher muito virtuosa. Pare para pensar um pouco o que essa mulher fez. Normalmente, uma criança naquela época desmamava com 3 anos de idade. Foi com essa idade que Ana pegou o seu filho e falou assim: está aqui, Eli. Agora se coloca no lugar dela. Você está grávida. Você chega e fala para o pastor Rubens: está aqui. Calma aí, Jonaira. Não será preciso fazer isso. Mas só imagina. Pastor Rubens está aqui, está consagrado. Ó. Ele não é meu mais. Eu prometi para o Senhor. Ela só tinha um filho. 3 anos de idade. Está aqui, pastor Rubens. Cuida dele agora. Ele é seu. Ele é do Senhor. Ele foi criado por Eli. 3 anos de idade. Deixa eu te falar uma coisa. Todo sonho que você não está disposto a abrir mão pode ser um grande problema para você. Que pode se tornar o seu Deus. Olha só. A Bíblia diz que ela foi lá e ela entregou Eli. Mas a palavra diz que ela teve filhos e filhas. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Ela teve filhos e filhas depois que ela foi lá e entregou Samuel. Samuel, o profeta Samuel. A mulher, muitas vezes ela não é vista, a mãe não é vista. Porque o papel da mãe é um papel de bastidor. Não é? O papel do pai, ele é aquele que aparece mais. Mas a mãe, ela tem aquele papel do bastidor. De estar ali intercedendo, de estar orando. Assim como aqui na nossa igreja, o papel das mulheres em cuidar das nossas crianças, do futuro dessa igreja, é ali nos bastidores. Onde quase ninguém vê.
Eu estou aqui, eu estou sendo visto quando eu prego. O David está sendo visto quando ele canta. Os irmãos estão aqui aparecendo. Mas as mães estão lá nos bastidores. Elas não aparecem. Elas ali estão fazendo um excelente trabalho. E não é só aqui não. Porque o trabalho de fazer uma ministração lá dentro, ele começa em casa. Quando elas precisam preparar toda a lição em casa. Mas é um trabalho que ninguém vê. Mas é tão importante o trabalho das mães. O trabalho de colocar o filho no lugar certo. Ana deu uma resposta tremenda no tempo dela. Uma resposta profética. A mãe que tem sabedoria, ela vai levar o seu filho a dar uma boa resposta. Porque ela não está criando filhos para si. Ela cria filhos para o Senhor. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: você está disposto a entregar o seu filho? Ana entregou o seu maior sonho. Olha só, versículo 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Quais são as lições da vida de Ana? Nós podemos tirar. Primeiro, se há algo impossível na nossa vida, o caminho é oração. A Bíblia diz que ela subia ano após ano para adorar o Senhor em Siló. Segunda lição, Ana não abriu mão do seu sonho, porque ela entendia o tamanho do Deus que ela servia. Terceiro, todos os nossos sonhos precisam de renúncia antes. Você precisa, antes de entregar, renunciar aos seus sonhos. Olha, meu irmão, isso é uma coisa muito importante. Eu tenho um sonho de ser tal coisa. Então entrega antes para o Senhor. Devolva. Será que você tem coragem de entregar esse sonho para o Senhor? Se um dia Ele pedir para você? Deus nunca vai te pedir algo para ficar devendo alguma coisa para você. Ela devolveu o sonho dela, foi do coração mesmo. E quarto, você nunca vai entregar uma coisa para Deus e ficar com menos. Capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho fino. Acho que eu li errado. Não é isso mesmo. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Teve 3 filhos e 2 filhas. Você está disposto? Se seu filho vai estar na Jordânia, na Índia, ou em qualquer um país que seja perseguido pelo Evangelho, Deus vai protegê-lo. Deus é muito mais poderoso do que você para protegê-lo. E Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Jamais. Você nunca vai perder entregar algo para Deus. Isso é em qualquer área da sua vida. Você nunca vai entregar uma coisa para Deus e ter menos depois. Isso é impossível. A outra mãe que eu quero falar que mudou a história da humanidade foi Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Por favor, abrem Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos ler o verso 5 e o 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus.
vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Aqui está dizendo que Isabel, a característica desse casal aqui, mas especificamente de Isabel, é que ela era justa. A Bíblia diz que ela guardava a lei, que ela era uma mulher irrepreensível. Agora, veja o verso 7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A equação aqui não estava batendo para que ela tivesse filhos. Além da esterilidade, ela já era uma pessoa velha. Além de ser estéril, ela era uma pessoa velha. Mas o interessante é que as características aqui no versículo 6 diz que ela era justa, uma mulher justa. Por que ela não tinha filhos? A palavra aqui está falando que ela era alguém que guardava a lei, que era uma mulher irrepreensível. Quando alguém olhava para Isabel, via uma mulher de extremo caráter. Por que essa mulher não tinha filhos? E é interessante, aqui diz que ela era justa, ela guardava a lei, era irrepreensível, porém era estéril. Havia algo de vergonha na vida dessa mulher. Ela não tinha filhos. Às vezes eu me sinto constrangido em determinadas situações, né? Quando alguém pergunta sobre filhos, dá um pouco de vergonha. Mas isso nem se compara a essa época aqui. Porque uma coisa é a mulher não ter filhos hoje. Outra coisa é a mulher não ter filhos naquela época, 2000 anos atrás. Naquela época a mulher tinha que ter filhos, senão ela era como nada. As mulheres hoje certamente são muito mais valorizadas do que naquela época. Certamente, meu irmão. Os irmãos estão entendendo? Mas era uma vergonha total alguém dizer que não tinha filhos naquela época. E aí, além de ser estéril, Ana também era velha. Agora, Lucas capítulo 1, verso 39. A palavra diz que ela ficou grávida. E olha o que aconteceu naqueles dias. Dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Um anjo avisou para Maria que Isabel, sua prima, estava grávida. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ela já estava 3 meses que ela estava grávida. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Eu sei que essa palavra possuída, nós não utilizamos ela para falar a respeito do Espírito Santo, mas é a palavra plena, é a palavra que pode ser utilizada. Essa palavra que é plena, ela ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel foi a primeira mulher que reconheceu Jesus como Messias, quando ele ainda nem existia. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista estremeceu quando ele ouviu a voz de Maria. Isabel imediatamente identificou que aquela mulher era uma mulher bem-aventurada, graciosa, porque ela carregava o Salvador ali. E naquele momento Isabel, com discernimento espiritual, sendo uma mulher justa, alguém que guardava a lei, uma mulher irrepreensível, alguém que orava, que buscava a Deus, que servia a Deus, ela então reconhece, a primeira pessoa que reconhece o Messias, que reconhece Jesus como Messias, foi a primeira pessoa. Aquela mulher tinha um discernimento espiritual muito grande, porque era alguém que estava próximo do Senhor. Ela não se via como vítima, porque não tinha filhos. Por isso Deus abriu a visão espiritual de Isabel. A terceira mulher que eu quero falar essa manhã, Maria. Quando nós falamos de Maria, ninguém
gosta de pregar sobre Maria. Os pastores têm um certo preconceito de fazer alguma pregação a respeito de Maria, por causa da idolatria que existe da igreja romana a Maria. Nós acabamos deixando as qualidades dessa mulher de lado, porque nós não queremos reconhecer a idolatria. Mas quando nós falamos do que essa mulher foi, das características dela, nós entendemos o quanto essa mulher foi de Deus, irmãos. Você tem ideia como essa mulher foi uma mulher de Deus? Nós não podemos deixar de falar dessa mulher, porque ela foi alguém que marcou a época dela. Não só a época dela, mas a nossa também. Maria cumpriu o propósito de Deus na vida dela. Agora é a nossa vez de cumprir o nosso. Aqui em Isaías capítulo 7, verso 14. Nós não podemos deixar de falar das qualidades que essa mulher teve, amém? Isaías capítulo 7, verso 14. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso aqui é uma profecia a respeito de Jesus e de Maria. Quem era Maria? Maria era uma mulher virgem, era uma moça virgem. Só que para pensar, naquela época as moças casavam muito jovem. É muito provável que Maria tinha entre 15 e 16 anos de idade. Você tem ideia que uma menina de 15 anos, 16 anos, carregar o Salvador dentro dela? Você já parou para pensar isso? 15 anos, uma criança, 16, não sei. Uma criança teve a responsabilidade de carregar o Salvador dentro dela. Não era uma mulher qualquer. Maria não era uma mulher qualquer, definitivamente. Se você tem algum preconceito em relação a Maria, acabe com isso agora. Porque essa mulher é uma mulher de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Eu sei que quando fala isso, quando a igreja romana fala isso, ele dá uma ênfase como se ela fosse maior do que o próprio Deus. Nunca foi. Mas ela foi tão grande que ela própria reconheceu isso. E essa é a grande qualidade de qualquer mãe. Reconhecer que o seu filho é maior. Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, agraciada, cheia de graça. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Maria não tinha entendimento do que era graça, mas o anjo manifesta e fala: você é favorecida. Porque o que é graça? É favor não merecido. Então ela foi ali agraciada. E Maria não entendia, porque até então não se entendia a respeito da graça. Ninguém conhecia a graça. E um anjo chega para ela e fala: você é cheia de graça, você é favorecida. E a Bíblia diz que dentro dela, uma mulher muito simples, ela começou a pensar a respeito daquela saudação. E o anjo disse para ela, olha o verso 28, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, alegra-te muito, cheia de graça, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado dessa saudação. Hoje, falar que alguém é cheio de graça é totalmente compreensível para nós aqui, irmãos, que tem o Espírito Santo. Mas nessa época, para quem vivia lá na lei, não era. Olha só, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás
e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Irmãos, ela não duvidou que Deus faria. Ela só perguntou qual seria o caminho. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. Quem pode repetir isso? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Agora imagina você, uma adolescente. Ela recebe um anjo. O anjo fala: você é bem-aventurada, você é feliz, você é graciosa, você é cheia de graça, você vai ter um filho. E ela pergunta: mas como que eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem algum? Eu tô noiva. Como isso vai acontecer? E o Espírito Santo então explica para ela. Ela diz: eu aceito. Faça em mim a vontade do meu Senhor. De forma simplória, se você ler o texto, é algo que parece não ser muito grande, mas se torna muito grande numa geração preconceituosa. Se torna muito grande quando você entende que uma mulher, ela tinha que ser apedrejada se ela cometesse um adultério, porque já era considerado um adultério, mesmo ela estando, que ela tinha um compromisso de noivado naquela época. Já era considerado um adultério uma mulher ficar grávida, mesmo noiva, sem ter tido relação com seu noivo. Ela poderia ser apedrejada, esse era o risco que ela corria. Ela poderia ser rejeitada pela sociedade, discriminada. Irmãos, eu vou te dizer mais, ela foi. Ela não foi apedrejada, mas ela foi discriminada. Tenha certeza disso. Maria foi discriminada por ter sido uma mãe, entenda bem, que ainda não tinha tido relação com seu marido. O próprio José discriminou no começo, porque a Bíblia diz que ele tentou deixar Maria, porque havia ali uma discriminação. Ele tentou deixar Maria porque ela estava grávida. Mas a Bíblia diz que em sonhos o Senhor apareceu para ele e deu uma direção a José. Mas com certeza, eles sofreram uma discriminação muito, muito, muito grande para ter aquela criança ali. Aquela mulher aceitou ficar grávida sem questionar. Ela não perguntou: mas como é que eu vou ficar grávida? As pessoas vão me apedrejar, as pessoas vão dizer isso, as pessoas vão dizer aquilo, eu vou ser discriminada. Não! Ela era uma mulher de fé. Ela simplesmente disse: eu aceito. Não importa se eu vou ser discriminada, nem se eu vou ser morta. Eu aceito, eu quero. Ela creu. Ela creu que Deus iria protegê-la. Ela creu que Deus iria reverter tudo aquilo em bênção. Ela creu. E ela entendeu o seu papel na equação. Sabe qual é o problema de muitas mães? Quando elas não entendem o seu papel na equação de cuidar dos seus filhos. E elas são mães possessivas. E elas criam filhos não para saírem, para ir embora e constituir família, mas elas criam filhos para ficar. Não, mães. Não, entenda o seu papel. Você tá criando filhos para ir embora, para semear. Mas eu te garanto, você não vai perder. Daqui a pouco aquele mesmo filho vai te trazer netos, vai te dar uma alegria diferente da própria alegria dos filhos. Talvez quando você tem que abrir mão de um filho é difícil, porque
O seu filho quer a alegria da casa, os seus filhos, eles começam a ir embora, se casam, vão embora. E a casa aparentemente começa a ficar triste, porque não tem aquela pessoa que faz o barulho, que liga a televisão, que liga o som alto. Essa pessoa foi embora, ela quis se casar, ela tem maturidade agora para constituir família. Mas daqui a pouco vem os netos e a alegria volta novamente de uma maneira ainda muito maior. Porque você semeou. Maria, ela entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Mães, entenda o seu chamado. O seu chamado é fazer seu filho crescer. É ser alguém importante. Um homem de Deus. Uma pessoa de oração. Uma pessoa que opera milagres. Talvez um grande pastor, um grande missionário nas nações. Mas olha, você vai receber talvez um galardão ainda maior do que o seu filho. Não se preocupe se você só está nos bastidores e ninguém está te vendo. Não é isso com que você tem que se preocupar. Apenas preocupe-se com a sua missão na terra, talvez de gerar alguém que vai ser muito maior que você, que vai conseguir muito mais coisas, que vai ganhar muito mais pessoas que você. Mas não importa, quando você chegar no céu, talvez o seu galardão vai ser maior do que o dele. Mas não se preocupe nem com o galardão, não se preocupe com isso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você também que está me vendo pela internet aí, Deus começou a mover no meu coração para começarmos a transmitir o nosso culto antes da pandemia, no ano de 2019 ainda. Mas alguns dias eu estava orando aqui. Todos nós temos um anseio de ser famosos. Todos aqui. Não tem não. Então realmente ser alguém muito de Deus. Mas eu também tenho. E você quer que as suas palavras sejam conhecidas? Você quer que o louvor da sua igreja seja conhecido? Você quer que as pessoas digam que a sua palavra é boa, que o louvor tem unção, que a sua igreja é espiritual? Você quer que as pessoas perguntem onde é a sua igreja? Eu quero ir lá. E um dia eu estava aqui orando sobre isso. Irmãos, como o Espírito Santo é maravilhoso. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Quando o Espírito Santo fala, irmãos, ele não fala com palavras, mas eu tenho que explicar para você em palavras. O Espírito fala através de uma impressão que ele gera dentro de você. Mas o Espírito Santo falou para mim o seguinte: esquece fama. Eu não vou cobrar que outras pessoas se convertam através de você lá fora. Que outras pessoas sejam edificadas através de você. Eu vou te cobrar as suas ovelhas da sua igreja. É delas que você vai prestar contas. Você não vai prestar conta de nenhuma ovelha, de nenhuma outra igreja. Então não se preocupe com isso. Irmãos, mas aquilo trouxe uma paz para o meu coração tão grande. Não é que eu não estava em paz. Mas a ficha caiu. Eu estou vendo hoje pastores respondendo todo tipo de perguntas. E pastores na internet. Olha, eu não sou contra. Eu sou abençoado pelo ministério do pastor Luciano Subirá. Eu sou abençoado pelo ministério do pastor Joseph Prince. Eu sou abençoado pelo ministério do pastor Silas Malafaia. Se bem que eu ouço poucas palavras dele, mas as que eu ouço, sou abençoado. Sou abençoado pelo ministério do pastor Luiz Hermínio. Tem pessoas que realmente eles foram chamados para nos ajudar. Entendeu? Mas o meu caso, que o Deus falou comigo foi: você vai prestar conta das suas ovelhinhas que estão aqui, é delas. Não se preocupe com as outras. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero me preocupar em dar nenhuma resposta para ninguém de outra igreja. De responder perguntas e querer ser o bambambam. Não. Eu posso até responder perguntas de vocês. Mas responder perguntas de pessoas que são de outra igreja vai causar uma confusão enorme. Porque um crê de um jeito, outro crê de outro. É crítica. Uns falam que é certo, outros falam que é errado. Não, irmãos. Essas mulheres aqui, elas têm algo em comum. Elas entenderam o momento profético da vida delas. Mas mais do que isso, elas entenderam o momento que elas tiveram que dar um passo atrás e sair do cenário. Irmãos, isso é difícil. Quando você tem que promover o seu filho e sair de cena. É quando você diz: eu cumpri o propósito, está aí. Eu gerei um filho para as nações. Eu gerei um pastor. Eu gerei um missionário. Eu gerei um homem de Deus. Olha que tremendo. Meu filho olha como ele ama a esposa dele.
Olha como ele ama os seus filhos. O mais bonito em toda essa história é que essas mulheres souberam o momento que elas tinham que sair de cena para que os filhos fossem promovidos. Ana soube o momento de sair de cena, porque não se fala sobre Ana mais. É só capítulo 1 e capítulo 2. Mas a Bíblia fala de Samuel, o maior profeta de Israel. A Bíblia praticamente não fala de Isabel. Mas quantos textos na Bíblia existem sobre João Batista? Quantos textos? A Bíblia também não fala muito de Maria, um pouco mais do que as outras. Mas fala muito mais do filho dela. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Maria entendeu o lugar do plano de Deus na vida dela. Quando Maria estava em Caná, no capítulo 2 de João, ela intercedeu para que Jesus multiplicasse o vinho. E aí ela disse para os serventes: faça tudo o que ele vos disser. Ela não disse faça tudo o que eu vos disser. Ela disse faça tudo o que ele vos disser. Então, se alguém quer seguir Maria, nada melhor do que seguir o conselho que ela deu. Faça tudo o que Jesus disse. Ela direcionou para Jesus toda a atenção. Maria não competiu com Jesus em nenhum momento. Ana não competiu com Samuel. Ela entregou. Isabel não competiu com João Batista. Todos eles tiveram um ministério muito maior do que suas próprias mães. Mas Deus não vai deixar de honrar essas mulheres tão virtuosas. Deixa eu te falar uma coisa. Maria foi uma mulher que ficou com Jesus durante todo o tempo. A Bíblia diz que Jesus era submisso a Maria. Imagina você ter que educar o filho de Deus. Educar entre aspas, ele era o filho de Deus. O único até então. Não mais o único agora, mas na época o único. O filho unigênito, que depois se tornou o primogênito, o primeiro de muitos, porque nós somos a semelhança dele, amém? Mas ela esteve com Jesus em todos os momentos. Inclusive no momento da cruz, ela não correu. Mas sabe o que é mais especial? Maria se torna discípula de Jesus. Quando lá em Atos, no capítulo 1, a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Atos capítulo 1, verso 12. Atos capítulo 1, verso 12. Meu irmão, Maria jamais tentou tomar o lugar de Jesus. Ela nunca quis isso, porque foi uma mulher humilde. Atos capítulo 1, verso 12 diz: então voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perceba que Maria se torna agora uma discípula de Jesus. Alguém que era autoridade como mãe sobre Jesus, agora inverte o papel. Ela reconhece que Jesus é o Filho de Deus e ela se submete ao próprio Filho. Uma mulher tão virtuosa que soube o momento que ela tinha que sair de cena. O que eu vou te falar aqui, não me interprete mal, mas vai ter um momento na vida do seu filho. Você, mãe, vai ter que sair de cena. Você já fez o que tinha que ser feito. É o momento dele crescer. É o momento dele dar a resposta. Mas não se preocupe, Deus vai honrar você, mãe. Não importa se é nos bastidores. O que importa é que Deus está vendo. Muitas mães terão um grande galardão no final. Todos nós sabemos como o papel da mãe
é importante na vida de um filho. Essas 3 mulheres, elas têm características em comum. As 3 não criaram filhos para elas, mas para um propósito. Elas entregaram seus filhos para um propósito de Deus. Todas elas souberam o momento certo de sair de cena. Todas elas colocaram o propósito do Senhor à frente dos seus próprios sonhos. Elas deixaram de lado os seus desejos e anseios para que os filhos pudessem crescer. Você seria capaz de entregar seu filho? Todas elas, as 3, tiveram que depender 100% de Deus. Não houve esforço delas para que tivessem filhos, porque 2 eram estéril e a outra nem relação com o homem teve. Nós precisamos estar debaixo da graça e do favor de Deus.